Nas profundezas do mar Egeu, uma descoberta feita em 1901 desafiaria tudo o que pensávamos saber sobre a tecnologia da antiguidade. Foi encontrada nos destroços de um navio romano de carga que afundou perto da ilha grega de Antikythera. Entre os tesouros havia um pedaço corroído de bronze e madeira que cativaria cientistas e historiadores por mais de um século. Esse era o mecanismo de Antikythera, o que muitos hoje chamam de o mais antigo computador analógico conhecido. A princípio parecia apenas um pedaço de metal deteriorado, mas à medida que os pesquisadores começaram a investigar, ficou claro que esse objeto era algo muito mais significativo. Com o tempo, usando imagens de raio-x e modelagem em 3D, revelaram um dispositivo sofisticado, movido por engrenagens com uma complexidade que ninguém acreditava ser possível na antiguidade. O mecanismo de Antikythera data de cerca de 150 a 100 a.C., ou seja, mais de 2000 anos atrás. Ele foi criado durante o período helenístico, uma época em que a ciência e a engenharia gregas floresciam sob o legado de pensadores como Arquimedes e Hiparco. No entanto, nada mais daquela época chega perto de igualar a sofisticação tecnológica desse dispositivo. Mas, afinal, o que exatamente o mecanismo de Antikythera fazia? Ele foi projetado para acompanhar os movimentos celestes. Podia prever as posições do Sol, da Lua e até dos planetas com base nas teorias astronômicas gregas antigas. Também conseguia prever eclipses solares e lunares com uma precisão impressionante. Imagine ter um dispositivo mecânico capaz de modelar o céu muito antes de telescópios ou da astronomia moderna existirem. Então, o mecanismo é composto por pelo menos 30 engrenagens de bronze, alojadas em uma moldura de madeira do tamanho de uma caixa de sapatos. Essas engrenagens foram cortadas e dispostas de forma intrincada para imitar as órbitas irregulares da Lua e dos planetas. Por exemplo, ele inclui o que é conhecido como sistema de engrenagens epicíclicas para explicar a velocidade variável da Lua no céu, um conceito que exigia um entendimento extraordinário de astronomia e matemática. Ainda mais surpreendente é o fato de que o mecanismo de Antikythera incluía um sistema de calendário. Utilizava um calendário de 365 dias ao estilo egípcio, e modelos posteriores podem ter incorporado o ciclo metônico de 19 anos, um sistema usado para prever as fases da Lua e sincronizar os anos lunares e solares. Inscrições no dispositivo serviam como guias de uso, oferecendo instruções detalhadas sobre como operá-lo. Os estudiosos acreditam que o mecanismo também podia acompanhar grandes eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos. Sim, essa máquina antiga não era apenas sobre ciência, era também um calendário para os eventos culturais mais importantes da época. Pense em como isso é avançado. Um dispositivo mecânico que não só marcava o tempo, mas também as atividades da sociedade. Um dos grandes mistérios em torno do mecanismo de Antikythera é quem o construiu. Ninguém sabe ao certo. Alguns sugerem que pode ter sido obra de uma oficina influenciada por Arquimedes, que viveu cerca de um século antes do mecanismo ter sido fabricado.
Outros acreditam que pode ter se originado em Rhodes, um centro de conhecimento científico durante o período helenístico. Por que não vimos mais máquinas como essa ao longo da história? Esse é outro mistério. É provável que o conhecimento por trás do mecanismo de Antikythera tenha sido perdido devido a guerras, mudanças de impérios e o declínio das instituições científicas gregas. A queda do Império Romano e a ascensão da Idade Média levaram à perda de inúmeros textos e invenções antigas. O mecanismo pode ter sido um vislumbre de uma era dourada da tecnologia que foi esquecida. Mesmo tendo sido descoberto há mais de um século, o mecanismo de Antikythera continua a fascinar os cientistas modernos. Técnicas avançadas de imagem revelaram inscrições e componentes internos que antes eram invisíveis. Hoje, os pesquisadores acreditam que o dispositivo era ainda mais complexo do que se pensava inicialmente. Algumas reconstruções sugerem que ele tinha até 69 engrenagens. Ele também mudou nossa compreensão da história antiga. O mecanismo é um lembrete de que o progresso não é sempre linear. Por séculos, assumimos que máquinas complexas só surgiram durante o Renascimento. Mas o mecanismo de Antikythera prova que os povos antigos tinham tanto a curiosidade quanto a capacidade de construir engenhocas intricadas. Esse único artefato desafia a ideia de que nosso mundo moderno representa o auge da engenhosidade tecnológica. Em vez disso, mostra que a inovação é atemporal. O mecanismo de Antikythera não era apenas um calculador, era um modelo mecânico do cosmos criado por mãos humanas há mais de 2000 anos. De muitas maneiras, o dispositivo ainda está envolto em mistério. Talvez nunca saibamos exatamente quem o fez, quão difundido foi seu uso, ou que outros dispositivos semelhantes podem ter existido e se perdido no tempo. Mas uma coisa é certa: o mecanismo de Antikythera é um tesouro, não apenas da arqueologia, mas da capacidade humana. Ele é a prova de que a sede por conhecimento e compreensão sempre nos levou a criar coisas extraordinárias. E, embora tenha sido esquecido por séculos, hoje ele inspira cientistas, engenheiros e historiadores a reconsiderar do que a tecnologia antiga realmente era capaz.